Todos nós sabemos que a oração nos torna mais íntimos de Deus. Mas o que pouca gente sabe é que o diabo faz de tudo para nos impedir de orar, principalmente agora que estamos no fim dos tempos. E por que ele tem agido assim? Para evitar que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus e recebam a salvação eterna. Foi por isso que o apóstolo Pedro nos deu o seguinte conselho: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Basta olhar ao nosso redor para perceber que as profecias sobre o que aconteceria na terra pouco antes da volta de Jesus estão se cumprindo. O mundo está vivendo cada vez mais nas trevas e o plano do inimigo de destruir a nossa vida de oração está sendo colocado em prática sem que nós percebamos. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 armas que Satanás usa para nos impedir de orar. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado mensagens de fé e orações para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha caminhar comigo, ok? Então vamos lá. A primeira arma que Satanás usa para nos impedir de orar é a culpa. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que todos nós somos falhos, somos pecadores e que não merecemos estar na presença de Deus. E isso realmente é verdade. Mas Satanás usa as nossas falhas para nos convencer de que não adianta nada buscarmos a Deus, porque nós somos indignos da sua misericórdia e que não seremos ouvidos. E por causa disso, muitos cristãos deixam de orar e acabam se afastando do Pai. Isso significa que não devemos nos sentir culpados pelos nossos pecados? Não é isso. A culpa tem o seu lado positivo, porque é através dela que nós podemos refletir sobre os nossos erros e mudar de comportamento. O que nós não podemos permitir é que Satanás use a culpa para tentar destruir a nossa alma. E da mesma forma que o diabo enganou a Eva, ele nos engana hoje, disfarçando o pecado com prazer, alegria, sensação de poder e uma falsa liberdade. E quando nós pecamos, ele mesmo lança pensamentos de acusação na nossa mente e tenta nos manter presos ao pecado, nos fazendo acreditar que não existe mais perdão para nós. Mas a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo, pagou as nossas dívidas com o preço do seu sangue e nos libertou do pecado. Essa é a razão pela qual você não precisa mais viver debaixo de condenação. Jesus já conquistou o perdão para você no Calvário. Amém? A segunda arma que Satanás usa para nos impedir de orar é o pecado. Uma das coisas que Satanás sempre vai fazer para nos impedir de orar é tentar mudar a nossa visão sobre o pecado. Ou seja, ele fará de tudo para acreditarmos que um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, não tem nada demais e que não irá nos prejudicar. Mas isso é uma grande mentira. Veja o que Jesus disse. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha isso, irmãos. Isso significa que quem pratica o pecado se afasta da luz, porque o pecado nos separa de Deus. Por isso Satanás faz questão de chamar a nossa atenção para o que é mal, porque quando nós estamos focados apenas em fazer as coisas que agradam a nossa carne, nós viramos as costas para o Senhor. E quando nos voltamos para o pecado, nós deixamos de lado a nossa vida de oração, e com isso nos esfriamos espiritualmente. Nós até tentamos buscar ao Senhor, mas se não estivermos dispostos a abandonar o pecado, o Senhor deixa de nos ouvir. Isso está escrito em João capítulo 9. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Isso é muito sério, irmão. Por isso não se prenda a nenhum pecado. Em vez disso, peça ao Senhor que te dê forças para vencer as tentações do inimigo. A terceira arma que Satanás usa, as distrações. Segundo o dicionário, distração é deixar a mente solta em muitas direções. E o diabo sabe que se a nossa mente não estiver focada no Senhor, a nossa fé irá se enfraquecer. Veja o que a Bíblia diz. Peça com fé, sem duvidar.
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Há muitas maneiras que o inimigo usa para nos impedir de orar com fé e avançar na caminhada com Deus. Pode ser através do pecado, dos vícios e até mesmo de coisas que parecem inofensivas, como a internet, a televisão, as amizades. É por isso que a Bíblia diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha isso, irmãos, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, e isso não precisa necessariamente ser um pecado, mas tudo que se torna um empecilho na nossa caminhada. Então faça uma reflexão aí. O que tem te atrapalhado hoje? São as redes sociais, as fofocas sobre a vida das celebridades, o futebol na televisão, o seu namorado, sua namorada ou suas amizades? Não importa o que seja, não abandone a sua vida de oração e nem tire os seus olhos de Jesus. Eu não estou falando que é errado ter momentos de lazer, de descontração, mas nós precisamos vigiar para que nada nos impeça de ter um relacionamento com Deus. Amém? A quarta arma que o inimigo usa, o cansaço. É através da oração que nós recebemos sabedoria e direção de Deus. Temos a nossa vida abençoada e, principalmente, ficamos fortalecidos para resistir aos ataques do mal. E é por isso que o inimigo se levanta contra a nossa vida. Ele nos sobrecarrega com problemas, com dificuldades, para que nós fiquemos cansados e não queremos mais orar. E isso acontece com todo ser humano. Inclusive aconteceu com os discípulos. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele estava no Getsêmani, se sentindo profundamente angustiado. A história da humanidade iria mudar para sempre em breve, porque Jesus estava a ponto de se entregar em sacrifício pelos pecadores. E naturalmente, todo o inferno estava em alvoroço. Em poucas horas, Cristo seria preso e crucificado. Mas isso parecia não fazer a menor diferença para os discípulos. Vamos ler juntos o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 26. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento de tanta tensão, tudo o que Jesus precisava era que os seus amigos intercedessem com ele e por ele em oração. Mas Pedro e os outros discípulos foram tomados por um cansaço tão grande que acabaram dormindo por 3 vezes, deixando Cristo sozinho e desapontado. Com certeza existia uma opressão muito grande sobre a vida deles, que estava fazendo com que esse cansaço os impedisse de orar. E da mesma maneira, Satanás tem usado a arma do desânimo e do cansaço para nos atrapalhar. Ele usa os problemas do dia a dia e a correria da nossa vida para que a gente não tenha força para resistir ao mal. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, vigie e nunca se esqueça de que a sua luta é espiritual e que Satanás detesta quando um cristão se dispõe a orar, ok? Satanás sabe que o seu tempo aqui na terra está muito próximo do fim. Por isso ele faz de tudo para evitar que as pessoas conheçam a palavra de Deus, entreguem suas vidas a Jesus e tenham um relacionamento com Ele através da oração. Por isso tome muito cuidado com essas armas que ele tem usado contra você. Nunca deixe de orar, mesmo que você não tenha companheiros de oração, mesmo quando você não sabe como orar com as palavras certas. Meu irmão, Deus está vendo o seu coração. Ele está vendo a sinceridade, o seu desejo de estar mais perto do Senhor. E mesmo quando tudo parecer estar perdido, continue acreditando que o Senhor é fiel e que Ele vai atender cada uma de suas orações no tempo certo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.